Em 2025, a Transnordestina avança como nunca antes, mas, ao mesmo tempo, enfrenta decisões que vão definir o seu destino e o futuro logístico de todo o Nordeste brasileiro. Depois de anos de incertezas, paralisações e mudanças de rumo, a maior obra ferroviária da região finalmente ganha ritmo. Máquinas voltaram a operar, novos contratos foram assinados e bilhões de reais estão sendo injetados em diferentes trechos. Mas ainda falta muito para que o trem chegue ao mar. Criada para ligar o interior do Nordeste aos portos de exportação, a Transnordestina atravessa 3 estados, Piauí, Ceará e Pernambuco, e promete transformar a economia de uma das regiões mais estratégicas do país. Ao conectar polos de produção agrícola e mineral diretamente ao litoral, a ferrovia se torna uma via essencial para o escoamento de grãos, combustíveis, cimento e fertilizantes, reduzindo custos e integrando o Nordeste ao mercado global. Nos últimos meses, novos trechos foram retomados, lotes importantes receberam ordem de serviço e recursos históricos foram liberados pelo governo federal, pela Sudene e por fundos regionais. Mesmo assim, especialistas alertam: a obra ainda depende de decisões políticas, ajustes de contrato e novas licitações que podem definir se o projeto será concluído até o prazo prometido. Neste vídeo, você vai entender o que já foi construído, o que ainda falta e quando, de fato, a Transnordestina deverá estar em operação total. Vamos percorrer cada etapa desse projeto que há quase 2 décadas é visto como o grande sonho logístico do Nordeste. E que agora, em 2025, pode finalmente se tornar realidade. Antes, já se inscreve no canal, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo. A Transnordestina já percorreu um longo caminho. E o que antes parecia uma promessa distante, hoje começa a tomar forma em trilhos, túneis e viadutos espalhados pelo sertão. Segundo dados atualizados do Ministério dos Transportes, mais de 670 quilômetros de ferrovia já foram concluídos e outros 280 quilômetros seguem em obras ativas. Esses números representam o avanço físico mais consistente da última década. Os lotes 4, 5, 6, 7 e 11 estão atualmente em execução, com frentes de trabalho em diferentes trechos do Ceará e do Piauí. Já o lote 8 recebeu recentemente a ordem de serviço, permitindo o início das atividades de campo nos próximos meses. Esses lotes compõem o eixo mais dinâmico do projeto, que conecta Eliseu Martins, no Piauí, ao Porto do Pecém, no Ceará, um dos principais destinos da ferrovia. No Ceará, as obras do lote 11, que ligam o município de Pecém a Caucaia, foram oficialmente autorizadas em junho de 2025, marcando um dos avanços mais simbólicos do ano. Esse trecho é estratégico, pois faz a ligação direta entre a ferrovia e o terminal portuário, garantindo a integração logística que será essencial na fase operacional. Em termos de recursos, o cenário financeiro de 2025 também é expressivo. Somente neste ciclo, foram liberados 816 milhões de reais pelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, 1 bilhão e 400 milhões de reais pelo governo federal, e outros 2 bilhões e 400 milhões de reais estão previstos em aportes da Sudene e de bancos regionais até o fim do ano. Com isso, o investimento total previsto ultrapassa 4 bilhões e 600 milhões de reais apenas nesta etapa. No campo técnico, os avanços mais recentes incluem a instalação de dormentes de concreto, soldagem contínua de trilhos e sistemas de drenagem em áreas de difícil acesso, especialmente no sertão do Piauí. Mesmo com o avanço físico e financeiro alcançado nos últimos anos, a Transnordestina ainda enfrenta desafios complexos, e alguns deles permanecem abertos há quase 2 décadas. O maior deles está no trecho pernambucano, que liga Salgueiro ao Porto de Suape.
Esse segmento, que originalmente fazia parte do traçado inicial da ferrovia, foi devolvido pela concessionária TLSA em 2024, após uma reavaliação de viabilidade econômica. Com isso, o governo federal precisou intervir e assumir a responsabilidade direta pela reativação do projeto, agora sob uma nova modelagem. Atualmente, o Ministério dos Transportes trabalha na revisão técnica e orçamentária desse trecho, que deverá ser licitado no segundo semestre de 2025. Apesar das dificuldades, o Ministério dos Transportes já declarou que o traçado completo da Transnordestina continuará sendo prioridade nacional, com foco em retomar todos os trechos até 2027. Mas até lá, o desafio é transformar promessas em contratos, e contratos em quilômetros de ferro. Antes de continuarmos, tenho um recado para você. Com a Nômade, você abre sua conta internacional em dólar em poucos minutos. Não tem taxa de abertura e nem de manutenção, com atendimento totalmente em português, sempre que você precisar. A Nômade é aceita mundialmente e utiliza a cotação do dólar comercial, que é bem mais vantajoso em comparação ao dólar turismo. Você converte de real para dólar direto no aplicativo e a Nômade converte automaticamente o seu dinheiro para a moeda local do seu destino, evitando que você precise levar uma grande quantidade de dinheiro em espécie. Mas caso você precise, também consegue sacar no caixa eletrônico a moeda local do seu destino. É prático e rápido. Você consegue utilizar tranquilamente o cartão físico ou virtual. Ambos funcionam super bem. E conseguimos um cupom exclusivo para nossos seguidores que acompanham o canal, utilizando o código de convidado Alameda. Você garante até $20 de cashback na sua primeira conversão. De real para dólar, são 2% de cashback na sua primeira conversão, se feita em até 15 dias após a abertura da conta. Basta escanear o QR Code na tela e abrir sua conta com o meu cupom. Do sertão ao litoral, a Transnordestina finalmente começa a dar sinais concretos de operação. Mas o verdadeiro teste será nos próximos 2 anos. Para sustentar o transporte de cargas, estão previstos até 5 terminais intermodais, também conhecidos como portos secos, estrategicamente distribuídos entre Eliseu Martins, Paulistana, Salgueiro, Missão Velha e Quixeramobim. Essas unidades funcionarão como centros de apoio logístico para armazenamento, triagem e embarque de produtos destinados à exportação, conectando diretamente o interior produtivo ao litoral. Os ganhos logísticos esperados são expressivos. Estudos técnicos indicam que o novo corredor poderá reduzir de forma significativa, em dezenas de %, o custo médio de transporte entre o sertão e os portos exportadores, além de garantir mais previsibilidade no escoamento de grãos, combustíveis e minério de ferro. Se o ritmo atual for mantido, 2027 poderá ser lembrado como o ano em que os primeiros trens comerciais deixarão o sertão rumo ao mar, conectando, de forma definitiva, o coração do Nordeste aos mercados globais. A Transnordestina chega a 2025 em um ponto decisivo. Depois de quase 20 anos de promessas, obras paradas e recomeços, a ferrovia finalmente começa a ganhar forma, mas ainda caminha sobre trilhos de incerteza. Os avanços no Ceará e no Piauí são visíveis, mas o trecho pernambucano continua sendo o elo mais frágil da cadeia. Sem ele, a integração completa entre o sertão e o litoral continuará incompleta. O governo federal aposta que, com a nova licitação prevista para o fim de 2025, o trecho até Suape possa sair do papel e se somar à malha ativa até 2028, mas isso ainda depende de um cenário econômico estável e de recursos confirmados. Outro ponto sensível é o custo total da obra. Somados os investimentos públicos e privados, o valor já ultrapassa 14 bilhões de reais desde o início do projeto. E mesmo assim, especialistas alertam que o retorno financeiro e logístico só será perceptível depois de pelo menos 3 a 5 anos de operação comercial plena. A ferrovia é, portanto, um investimento de longo prazo.
E o sucesso vai depender da manutenção política e administrativa ao longo de diferentes governos. Por outro lado, há um consenso entre economistas e engenheiros. Sem a Transnordestina, o Nordeste continuará isolado dos grandes eixos de exportação nacional. Com ela, abre-se a chance de um novo ciclo logístico, integrando polos agrícolas, zonas industriais e portos de alta capacidade. Mais que uma ferrovia, a Transnordestina representa uma mudança de perspectiva. A ideia de que o desenvolvimento regional não precisa se concentrar apenas no Sudeste. Cada quilômetro de trilho instalado é também um passo para reduzir desigualdades históricas, encurtar distâncias e valorizar o interior nordestino. Se os prazos forem cumpridos, 2027 e 2028 marcarão não apenas a conclusão de uma obra, mas o início de um novo capítulo logístico e econômico para o Brasil. E talvez, no futuro, ao olharmos para os mapas, possamos ver a Transnordestina não como um sonho adiado, mas como a ferrovia que finalmente ligou o sertão ao mundo.